Estende a mão para cá e Deus, vamos abençoar aqui a vida do pastor Luiz Alexandre. Senhor Deus, é chegado o momento, Senhor, da tua palavra. Deus, essa data estava marcada na agenda do Senhor, para que esse dia o Senhor trouxesse as pessoas que precisavam ouvir cada louvor, a pregação, o testemunho, tudo para a glória do teu nome. E hoje ficou na responsabilidade do pastor Luiz a trazer a palavra do teu coração. O Senhor pelejará por nós. Eu sei, ó Deus, por isso nós estamos aqui e temos vencido o nome do Senhor. Use o teu servo e que a tua palavra vá ao encontro dos corações e transforme vidas, salve almas, e o céu entre em festa e o teu nome seja glorificado. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Ele está aqui. Glória mais forte para Ele. Desde já Ele recebe a honra, a glória e o louvor por esse congresso desses varões. Aleluia. Fala para o seu irmão, foi bom você ter vindo hoje. Senta aí, pode sentar. Varão, eu não sou Saul não, mas na forma que tu vai tocando aí eu vou me acalmando. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Muito feliz de estar aqui com os irmãos, embora eu confesso que tentei correr, alongar o meu trabalho, para não ter essa suma responsabilidade, que é estar levando a palavra do Todo-Poderoso. Irmãos, a gente já tem um tempo servindo ao Senhor, e eu me sinto muito lisonjeado nessa noite, receber esse convite de Deus, e através do nosso pastor, liderança dos varões. Os irmãos aqui a gente já conhece. Estava falando com a irmã Sueli ali atrás, quando você cantou aqui, Jeová, seu cavaleiro, Josué. Nos levou lá atrás, quase 20 anos atrás, lá no Semear. A gente estava ali, louvando a Deus, né? E ver esse quarteto aqui, fechar com chave de ouro, uma benção, glória a Deus. Irmãos, muito feliz de estar aqui com os irmãos. Verdadeiramente, eu não ia dar para me vir por conta do meu trabalho, que final de semana a gente, quem faz um trabalho com o UB, né? Eu estou atuando no UB, né? É mais uma renda. Pastor que não tem salário da igreja, pastor tem que trabalhar, não tem jeito, né, irmão? Não porque a igreja não queira dar um salário ao pastor digno, porque a nossa igreja é uma igreja humilde, pequena, né? A gente sempre prioriza o reino na obra de Deus. Converso muito com o pastor Cresce em relação a isso. Mas a gente tem um prazer, a gente fica feliz ver a obra crescendo, né? Os irmãos prosperando. Enfim, então a gente também gosta de estar trabalhando e levando sustento para a nossa família e outras mais projetos e sonhos que a gente tem. A gente precisa buscar o sustento para a nossa família. Então, a Bíblia diz, se for preciso, trabalhar dia e noite para não ser pesado no bolso do seu irmão, né? Então, a gente segue a palavra e Deus vai nos abençoando. Irmãos, esse tema, quero parabenizar aí o grupo que escolheu o tema, né? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14, 14. 2025 é tempo de avançar. Vamos lá. Eu não vou me alongar, vou ser sucinto nessa mensagem, mas quero, antes de mais nada, dizer para os irmãos nessa noite que eu estava ali no meu trabalho hoje, Deus foi falando no meu coração em relação a esse congresso dos varões. É o primeiro congresso, né? Isso arde no coração de todo pastor e ver, né, o grupo de varões, de mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todo o departamento da igreja. Arde no coração do pastor e ver o grupo sobressaindo, unido, né, para fazer a obra de Deus, para estar unido, para realizar eventos como esse, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam edificadas. Esse é o propósito, esse é o intuito. Não é que o pastor Cresce sabe que a gente, como líder de igreja, a gente sempre pensa no crescimento das vidas, principalmente espiritualmente. Principalmente nessa área espiritual, a gente vê os homens se destacar, as irmãs, os jovens, crianças crescendo,
prosperando na área espiritual, emocional, física. E a gente fica feliz quando tem uma união, uma realização dessa de a gente fazer um congresso, fazer um culto de varões, de mulheres. A gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre, porque a gente sabe que Deus vai operar, como Deus está operando aqui nessa noite. Deus vai fazer que, através desse congresso, venha outros homens agregar esse grupo, para que esse grupo venha crescer, prosperar e entender que Deus, quando chama os homens, irmão, para a obra, Deus está dizendo assim: eu te chamei porque eu vi em você um homem guerreiro, um homem valente. A gente usa muito, abrindo parênteses, para falar da passagem de Gideão, dos valentes, dos guerreiros, dos 300. Né? Não está dentro do tema. Mas quando eu vejo os varões guerreiros, eu lembro de Gideão. Vejo os varões botando a mão na obra. Não é só presente quando é dia de congresso, quando é dia de culto de varões, mas presente quando o pastor precisa fazer uma obra. Quando o pastor precisa consertar uma porta da igreja, está ali os varões disponibilizando: pastor, eu vou estar no trabalho, mas vou sair tal hora, pode contar comigo. Aí que a gente vê quem é guerreiro, quem realmente vai entender que Deus vai pelejar por você quando você prioriza o reino de Deus. Entrando dentro da passagem, irmãos, abre aí em Êxodo capítulo 14. Deus estava falando comigo nessa mensagem e Ele me deu um sobretema. Sei que já tem um tema aqui, mas eu quero destacar essa temática, porque a mensagem de hoje, ela me fez refletir o que é de fato que Deus vai pelejar por mim. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente quer colocar tudo na mão de Deus. A gente acha que Deus vai resolver tudo. E na maior parte, Deus chamou homens valentes para resolver situações que não é com Ele. É com varões. Tem coisas que é para varões, tem coisas que é para varões. Olha para o seu irmão do seu lado e fala: tem coisas que é para varão, mas tem coisa que é para as varoas. Vamos entender isso? Abre lá. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga: espere por mim. Espere por mim. Achei. Vamos lá, Êxodo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Se você puder, não estiver cansado como eu, fica de pé. Glória a Deus. Amém? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel. Quem falou com Moisés? Quem falou? Fala aos filhos de Israel que volte e que acampe diante de Pi-Hahirote, entre Migedon e o mar diante de Baal, Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados, ou estão sem direção na terra. E no deserto os encerrou, ou fechou, e endureceu o coração de Faraó. E eu endurecerei o coração de Faraó, disse o Senhor, para que persiga, e serei glorificado em Faraó, em todos os egípcios. E saberão, diga comigo, saberão os egípcios que o Senhor, ele fez isso. Está dizendo aqui: assim sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizeste isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu, repita comigo, o Senhor endureceu
o coração de Faraó, rei do Egito, para que persiga os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. Alcançaram-nos e acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Vocês estão acompanhando aí, viu? Povo de Bíblia, diga glória a Deus. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porque eles não, Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai inquietos e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14 no 3. 1, 2, 3. E o Senhor e vós. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aplaude a Ele bem forte. Glória a Deus. O pastor falou que o feriado foi prolongado de São João, né? Não pode ir até 1 da madrugada. Diga graças a Deus. Só para descontrair. Irmãos, eu estava ontem lendo um pouco essa passagem. Centenas de vezes a gente já teve a oportunidade de ouvir, meditar, de compartilhar essa passagem. E esse acontecimento que o povo de Deus viveu essa experiência com o seu Criador. Foi a primeira experiência que o povo de Deus vai viver com o seu Criador pós-José. Aquela geração de José que já tinha passado, nós conhecemos a história. Mas é lindo, quando a gente olha para essa passagem, a gente vê o nosso Deus querendo sempre ensinar o seu povo e mostrar para o seu povo que Ele nunca perdeu o controle desde o primeiro dia em que você tomou o conhecimento que Ele é o teu Deus. Porque quando você não tinha conhecimento que Ele é o teu Deus, você achava que o controle muitas vezes estava na sua mão. Você achava que o controle estava no dinheiro, ou estava em alguém que tinha um status, ou alguém que tinha uma referência. Mas quando você conhece Deus, você vai entender que nosso Deus, irmão, Ele permite até certo ponto o homem fazer algo, o homem administrar uma situação da sua vida. Mas nós vamos entender no todo que nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. E Deus sempre tem no coração dele, irmão, em querer glorificar o nome dele na minha e na tua vida. Mas para isso acontecer, nós temos que entender que Deus ele vai nos treinar, Ele vai nos preparar, para a gente ver a mão dele agir em toda a área da nossa vida. Diga graças a Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a localização que foi escolhida pelo próprio Deus. Deus tinha uma estratégia de fazer que o povo viesse viver uma primeira experiência com Ele, porque Deus vai levar o povo para um lugar, irmão, esse lugar chamado Pinhairote, entre Midom, o mar diante de Baal. No hebraico, isso significa lugar estreito, lugar fechado, ou beco sem saída. Você já se viu num beco sem saída? Deus tem essa, de vez em quando Ele faz isso. Ele permite a gente estar num beco sem saída, irmão. Outro dia eu falei para os irmãos aqui, eu estava trabalhando no aplicativo, aí eu acertei uma corrida, aí estou eu seguindo o GPS, irmão. Quem já passou por isso? Quem trabalha aplicativo aqui? Meu irmão, entrei numa rua, o GPS me levou para o final da rua, só que a rua não tinha saída, estava fechado. Irmão, aí eu olhei e falei, e agora? Chovendo, cheio de carro de um lado do outro,
não dava para fazer o retorno, irmão. Não dava para contornar o carro. Eu falei, eu tinha que voltar de ré. Eu falei, e agora? Estou num beco sem saída. Quando Deus leva o povo para um beco sem saída, Deus já sabia que o povo ia se espantar, o povo ia ficar, e agora? Como é que vai ser? E muitas vezes Deus permite isso para a gente parar e pensar, e agora? A gente pensar, e agora? Como que vou fazer? Cadê? Não tem uma saída? Como eu vou sair daqui? Como eu vou resolver essa situação? O médico deu um diagnóstico na minha saúde, na saúde da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, e agora? Como é que eu vou fazer? E tem que fazer esse exame, é caro, eu não tenho dinheiro, e agora? Muitas situações na nossa vida que a gente fica no beco sem saída. Para quem tem um compromisso, todos nós temos compromisso de honrar a nossa finança, nossos compromissos, contas a pagar. Mas eu lembro, os irmãos, alguns aqui me conhecem, eu lembro quando a gente fundamos aqui o Ministério Fruto Fértil. Na verdade, nasceu no coração de Deus. A igreja não se funda, a igreja nasce. Nasceu no coração de Deus. E a gente começou ali, irmãos, no barro. Não tinha nada. Não tinha água para beber, não tinha banheiro, não tinha nada. Tinha uma caixinha multiuso ali. E a gente pagando aluguel. Quando começamos, a proprietária do terreno falou assim, não tem nada aqui, pastor, mas o senhor vai ficando aí, quando o senhor puder, paga um aluguel. No primeiro ano ali, a gente foi semeando, eu e minha esposa ofertando ali, trabalhando fora, ofertando, dizimando. A gente sempre teve esse prazer, essa alegria de ofertar, dizimar na casa do Senhor. E aí Deus foi acrescentando a graça e a misericórdia. E alguns cooperadores foi chegando. Mas tinha momentos que a gente se via num beco sem saída. A gente como é que a gente vai fazer? Tem que pagar a conta de luz. Tem que fazer banheiro. Tem que comprar um bebedouro. Tem que fazer aquilo e isso. Aí Deus só falava assim, ó, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Lembra quando eu te chamei? O que eu pedi para você fazer? Só me adorar. Só me servir com todo o teu coração. Buscar, como disse o profeta Osés, prosseguir e seguir e conhecer o Senhor. Tem gente que já acha que conhece Deus. E a gente não conhece nada de Deus, irmão. E Deus, sabendo disso, sabe por que Ele faz? Muitas vezes Ele faz você e eu conhecer Ele no momento do beco sem saída. É numa situação precária que você enfrenta muitas vezes na tua vida ou no casamento, seja qual for a área. E eu estava conversando com o pastor esses dias, o pastor também que é psicanalista, falou assim, pastor, esse ano aumentou lá no meu consultório pessoas doentes do seu psique, pessoas doentes do seu psicológico, pessoas procurando psiquiatra todo dia, procurando psicanalista, procurando psicólogo. E quem não procura, acha que não precisa, pastor. Mas tem muita gente que precisa, mas não quer dar o braço a torcer, não quer botar para fora aquilo que muitas vezes tem deixado ele e ela num beco sem saída. Às vezes eu não consigo... pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes eu estou pensando em resolver uma situação, já tem outro problema. É o que o pastor falou aqui, a notícia é ruim. Resolve um, vem outro. Resolve um, vem outro. E se você não estiver bem, se você não tiver paz, como foi falado muito aqui da paz do Senhor, você não vai conseguir avançar, você não vai entender que Deus vai pelejar por você, mas você tem que fazer a sua parte. E o povo tinha que entender isso. E qual era a parte do povo? Eles só foram entender quando eles chegaram diante daquele mar. Diante daquele beco sem saída. Monte para um lado, monte para o outro, faraó atrás. E agora? O povo começa a lembrar lá do Egito. Poxa, eu estava lá no Egito, nunca imaginei que eu ia ficar diante de uma situação que eu ia morrer. Eles já estavam premeditando a morte, sem a morte ter chegado. É o que tem acontecido hoje.
Muita gente já estão premeditando a morte, irmão. Já estão falando, e eu vou morrer, e passa mal, e eu estou morrendo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não estou aguentando essa luta, eu não estou aguentando essa prova. Aí sabe o que acontece? O plano divino tem que entrar em ação. Porque antes de acontecer qualquer coisa comigo e contigo, esse Deus, que você já estava no plano divino dele, ninguém está aqui por acaso, meu irmão. Nem eu, nem você. Ah, pastor, porque o senhor não conhece a minha história. Eu sou filho órfão, eu não conheci meu pai, minha mãe. Meu pai e minha mãe não me planejou, mas você já estava no plano divino, irmão. Eu também não conheci meu pai biológico até hoje, 48 anos. Mas eu conheci um pai todo poderoso, que ele disse na palavra dele, que ainda que teu pai e tua mãe se esquecer de você, ainda que uma mulher que amamenta o seu filho viesse se esquecer, o Senhor todavia não se esquecerá de ti. Melhor, eu falei aqui do consultório psicanalítico, do consultório psicólogo, que é muito bom isso, mas a melhor terapia, irmão, está aqui, ó. Palavra de Deus e oração. Se você buscar todo dia um pouquinho, meditar nas escrituras e orar ao Senhor, Deus vai começar a abrir um leque, como Ele abriu um mar para o povo passar, irmão. Porque muitas vezes estamos vivendo um beco sem saída, porque a gente perdeu o GPS de Deus. Está aqui, ó. Quer achar Deus, acha pela palavra. Pastor, o que o senhor fez quando o senhor entrou naquela rua, irmãos? Deus mandou o quê? O povo fazer, através de Moisés. Fala para o povo marchar. Mete marcha. Só que a marcha que eu tinha que meter naquele dia não foi para frente, tinha que encatar ré, irmão, e voltar de ré. Muita gente não quer dar um passo para trás, não. Só quer correr, só quer avançar, só quer resolver tudo rápido. Muitas vezes você vai ter que dar um passo para trás, você vai ter que voltar e pensar, ó, vem cá, como que eu vou fazer? Eu não achei o caminho, eu não achei a direção. Eu não estou entendendo essa situação que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Dá um passo para trás. Respira. Medita na palavra. Deus vai falar contigo, ora. Que quando você começar a meditar na palavra e orar e buscar e clamar esse Deus todo-poderoso, Ele vai te dar a força, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a graça, a sabedoria, para quando você começar a meter marcha e avançar, você vai querer até apertar o passo, mas agora o passo que você vai apertar vai ser um passo de sabedoria. Você vai apertar o passo por uma direção certa, porque quando entra num beco sem saída, é quando está na direção errada. Deus teve que mudar o caminho do povo, teve que mudar o caminho, Deus mudou o caminho, foi Deus que levou eles para esse caminho, foi uma estratégia divina, para eles entenderem que Deus, Ele tem todo o poder, tanto para glorificar o nome dele na vida dos seus filhos, tanto para glorificar o nome dele na vida do inimigo. O inimigo das nossas almas quer fazer que os homens de hoje da igreja, irmão, eles não vêm entender que Deus chamou eles para a guerra. A gente costuma falar no nosso ministério, vitória na guerra. Por quê? Porque você está na guerra com Jesus. Você pode estar na guerra, mas a certeza da vitória. Por que a certeza da vitória? Porque o pra cá de Deus, Ele não perde, Ele ganha. Ele já te bota na batalha com o pra cá de vitória. Quando você crê, confia nele e coloca a palavra em primeiro lugar. Eu falava esses dias lá na nossa igreja, que Deus, irmãos, Ele não te afronta. Deus, Ele te confronta. Deus, Ele faz isso com a gente. Ele não é como um homem, Ele não é como um ser humano, que hoje, nesse tempo, um afronta o outro, um quer ser melhor do que o outro, quer fazer comparação.
O local de adoração, a gente chama igreja, sabemos que a Bíblia relata que nós somos a igreja, mas o templo, esse lugar que Deus escolheu para o Ministério Efraim, é um lugar de adoração, é um lugar onde nós temos que estar aqui. Eu falava lá na igreja, Deus fala, o que me leva a estar no templo? Você já entendeu isso? Homens guerreiros, mulheres guerreiros, o que te leva a estar no templo? Porque hoje muita gente, vou para a igreja hoje não, hoje eu estou cansado, a igreja tem dia tal, tem culto. Hoje é culto das crianças, hoje é culto dos varão, não vou não. Hoje fica fazendo comparação, fica escolhendo o dia de culto, não. Aqui é um lugar de adoração, é um lugar onde eu venho, sabe para quê? Primeiro, para ser grato a Ele, tudo que Ele fez. Ele abriu um mar para me passar, Ele me deu graça, Ele me deu força, Ele me deu a paz que excede todo entendimento. Diz a Bíblia que Ele me tirou do mundo das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Se eu for olhar nas Escrituras o que Ele fez na minha vida, ainda que eu passasse 24 horas no lugar de adoração, não pagaria o que Ele fez. Então o primeiro ponto que me faz estar aqui, homens guerreiros, é a gratidão a Deus. Gratidão. Estou cansado em casa, cheguei do trabalho, mas hoje tem culto. Eu vou cultuar o Senhor. Eu vou agradecer. Primeiro propósito, gratidão. Obrigado, Senhor. Porque outrora eu estava indo para o bar, ou às vezes eu nem chegava em casa, eu já saía do trabalho e ia direto para o bar. A maioria desses varões aqui, talvez alguém já nasceu no berço evangélico, teve esse privilégio. Mas talvez a maioria aqui, Deus resgatou do vício, das drogas, Deus resgatou da bebida, como eu, das drogas, da bebida, da prostituição. E quando saía direto do trabalho, já ia direto para o bar. Saía do trabalho e ia direto para o bar. Chegava em casa no outro dia. Muitas vezes o pagamento já ficava pela rua. Chegava em casa só com o dinheiro da passagem. Irmão, se eu for dar meu testemunho aqui, se os varões for dar o testemunho aqui, pastor, a gente vai ficar a noite toda. O que Jesus fez. Eu só quero que você entenda o primeiro propósito que me faz estar aqui, entender que Ele vai pelejar por mim. Mas enquanto Ele está pelejando aquilo que eu não posso fazer, eu vou ser um guerreiro na fé. Eu vou estar na casa do Pai para ser grato. Primeiro ponto. Se eu fosse você, anotava isso. O que me faz estar aqui para servir um Deus que peleja em favor da minha vida é ser grato a Ele pelo que Ele fez. Segundo ponto, eu venho para ser edificado, para ser alimentado a minha alma. Deus vai usar uma criança, é culto de criança, é culto de jovem, adolescente, irmãs, varão, não importa. A minha alma vai ser alimentada. A minha alma vai ser alimentada. Antes de vir para cá, eu tive que passar no posto e abastecer meu carro, senão eu não vou chegar em casa. Então eu entendo, espiritualiza essa palavra, que quando você vem para o templo adorar, você vem agradecer e você vem ser abastecido. A tua alma precisa ser abastecida. Esse é o segundo ponto. Alguém te pergunta lá fora, tu vai para a igreja todo dia? Todo dia eu não vou, que na igreja que eu adoro, que eu sirvo ao Senhor, aonde eu congrego, não tem culto todo dia. Mas se tivesse, seria um privilégio também. Mas eu tenho o prazer de estar lá, primeiro que eu sou grato, segundo que eu venho alimentar minha alma, eu venho para ser alimentado, para ser edificado, através da palavra e do Espírito Santo, que fala através do louvor, da palavra, da oração, estou sendo alimentado. E terceiro, para fechar, pastor, para edificar a vida do meu irmão. Eu venho para ser grato, eu venho para ser alimentado, mas eu venho também para edificar a vida do meu irmão. Mas peraí, pastor, eu chego aqui, eu não pego o microfone, eu não tenho oportunidade. Só de você estar aqui, você edifica o que está do teu lado. Porque ele olha para você e fala assim, olha lá, aquele irmãozinho, não volta o culto, aquela irmã está sempre aqui. Se ela está perseverando, se ela está continuando, está ali, eu também vou continuar. Aleluia! Só de ter irmão ver você aqui, você edifica a vida dele. Aí vamos lá. Eu já fugi aqui do sermão aqui. O objetivo era que Faraó pensasse que o israelita estava perdido e desorientado no deserto. Levou ele a perseguir
e querer derrotar o povo que foi escolhido pelo próprio Deus. Me mostra aquele que Deus escolheu. Aquele que Deus escolheu foi derrotado. Não existe um que Deus escolhe é derrotado. Não existe. Agora, Deus vai fazer que aquele que escolhe venha aprender como é servir Ele e adorar Ele. Ser valente, irmão, lá fora, tem muitos que dizem que é valente, portando uma arma, usando o poder executivo, o poder do dinheiro, o poder do conhecimento, da ciência. Valente é aquele, irmãos, que não abre mão das escrituras, que guarda o princípio da palavra, que guarda o princípio da família. Nós estamos vendo aí, irmão, na mídia, Deus está colocando homens e mulheres, irmãos, que não abrem mão da palavra. Sabe para quê? Para representar a família, representar o povo de Deus. Nós temos que orar pelas nossas autoridades que estão lá lutando no poder executivo, legislativo, judiciário, porque eu e você não pode ir lá, mas Deus está colocando homem de coragem, mulher de coragem, para lutar nessa nação. Vamos conjecturar. Cadê os homens? Cadê os homens nessa peleja aqui para falar, Moisés, estou contigo, hein? É o quê? Ó, o mar está aqui, Moisés. Deus falou contigo, não falou? Para a gente vir para o deserto, fazer uma festa no deserto? Moisés, como que vai fazer uma festa no deserto? Existe, no meio do povo sempre vai existir aqueles pessimistas e aqueles otimistas. Só que aqui, nessa ocasião aqui, irmão, os homens não tinham preparo de guerra. Eles estavam acostumados anos, nós conhecemos a história, quase 430 anos, viver como escravo. Eles não lutavam ali no Egito, eles não tinham estratégia de guerra. Deus sabia disso e Deus ia colocar eles na furada? Não, por isso que Deus liberou a palavra. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas depois que passa essa fase, o que Deus vai falar com Josué lá na frente? Ser forte e corajoso. Porque agora você já experimentou, você já viu o que eu já fiz na tua vida. Eu te chamei, homem guerreiro. Não é para você ficar parado esperando eu fazer tudo, não. Levanta a cabeça. Você tem uma voz de comando que eu te dei. E essa voz de comando é a palavra. Deus está comigo. Vou sair para trabalhar e vou voltar. Deus vai guardar minha família. Enquanto eu estou lá, está guardando a minha casa. Eu vou para a casa do Senhor ser grato a Deus. Eu vou me edificar, eu vou edificar meus irmãos. Eu vou liberar uma palavra de vitória. Ou seja, aquilo que foge ao meu alcance é onde Deus vai pelejar por mim. Mas o que tiver ao meu alcance, eu estou pronto para guerrear. É o que, pastor Crécio? Conta comigo. O que eu preciso? O que está precisando aí? Vamos lá. É para aumentar a igreja, é para trabalhar, é para evangelizar. Vamos lá. Está faltando homens que de fato vai guerrear do lado da sua liderança, irmãos. Ou tu pensa que guerra só vir para dentro do templo, orar, pregar a palavra? Semana passada, segunda-feira, a gente subimos aqui no morro, levamos as caixas de som, fomos lá para o morro pregar o evangelho lá em cima. E alguns irmãos, tudo dentro de casa, irmão. A gente fizemos um culto na esquina. Mora crente ali, mora crente aqui. Cadê os crentes? Não sai, irmão. Parece os crentes desse tempo, acuado, um mar aqui e montanha aqui, com medo de morrer. Sabe que vai para o céu, mas ninguém quer ir. Outro dia eu perguntei na igreja: quem quer ir para o céu? Quer ir agora? Vem aqui que eu vou orar agora. Ninguém vem na frente. Todo mundo sabe que o céu é bom, mas ninguém quer ir agora. Já que você e eu não queremos ir agora, vamos lutar com todas as nossas forças para a gente viver um tempo bom, um tempo de paz. Não, pastor, mas vai ter guerra. Vai ter guerra. Mas a Bíblia também fala que Salomão viveu 40 anos de paz, irmão. E aí? Não teve guerra no reinado de Salomão. E aí? Se não teve guerra no reinado dele, não pode ter no nosso tempo também, a gente pode viver paz também. Mas por que não? A gente tem que ter paz.
Pode ter guerra ali, mas você vai ter a paz. Foi falado aqui de paz, que excede todo entendimento, a paz de Cristo. Mas você tem voz de comando do Espírito Santo para expulsar a potestade e principado que está atuando e levando muitos jovens para as drogas, muitas vidas para as perdições. Nós temos que se levantar como homens guerreiros, mulheres guerreiras, jovens guerreiros, ir para a rua, pregar o Evangelho e clamar a Deus por essa cidade. Tu acha que Deus vai fazer? Tu acha que Deus vai converter todo mundo, a gente só na igreja orando? Não, irmão. As pessoas têm que ouvir o Evangelho. Ah, pastor, mas só tem 5 disponíveis. Vai com os 5. Só tem 3. Vai com os 3. Eu falo para minha pastora lá, minha esposa. Ela só tem 4 irmãs para ensaiar. Ensaia com as 4. Tem 2, ensaia com as 2. Pastor, o senhor colocou oração na igreja, tal hora. Só foi 3 pessoas, vai orar 3. Só foi 2, vai orar 2. Onde tiver 2 ou 3, ele está presente ao meio. Mas se tiver um orando, a oração de um justo vale muito seus efeitos. Esse tema é lindo. Ele pelejará. Só que ele pelejou aqui para o povo, nesse tempo, porque ele sabia que o povo não tinha condições de guerrear fisicamente com os soldados de Faraó. Só que quando chega na fase de Josué, para entrar na terra, agora Deus manda ele lutar. Agora Deus manda ele ir com toda a força, com toda a fé, e sempre obedecendo, irmão. Sempre confiando na palavra. Sempre atento na voz de comando do Espírito Santo. É para ir? É agora. Senhor, me dá uma direção. Fala comigo. Porque eu quero estar pronto. Lembra de Caleb, quando ele chega lá em Cades Barneia, que ele fala com Josué? Josué, na mesma força que eu tinha quando Moisés mandou espiar a terra, é a força que eu tenho hoje. Já tinha passado 45 anos, irmão. Como é que pode isso? Que força é essa que ele estava falando? O camarada já estava na fase do cansaço e fadiga. Hã? Que força é essa? Aqui, irmão, ó. Aqui, ó. Parte daqui, ó. Ontem eu botei oração na igreja, agora a gente está com um propósito de oração na igreja, 8 horas da noite. Como sempre, o pastor espera oração, irmão. Faz congresso, faz festa, faz churrasco, faz passeio, vai lotar. Mas oração não enche. Oração são poucos. Mas uma senhora de 74 anos, uma diaconisa, que está com a gente há 10 anos, ela estava lá na oração. Porque ela já entendeu que a luta dela não é contra a carne nem contra o sangue. A luta dela é contra a potestade e principado das trevas, que só vence através do joelho, só vence através do clamor, da adoração, da comunhão. Se eu estou orando do lado do meu irmão, do meu líder, eu estou clamando, eu estou orando ali, buscando, aleluia, eu estou movendo o céu. E a Bíblia vai dizer que Deus ordena a sua bênção. Dá um pulo lá em Atos, capítulo 2, versículo 40, 42. E perseveravam na oração, e no partir do pão, e de casa em casa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Palavra, Jesus. Palavra. Jesus falou, estai vós sempre juntos, que eu vou estar sempre esforçando uns ou outros, e eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa é para a igreja. A Bíblia tem 7.480 promessas. Nem todas elas é para a igreja, algumas é para Israel. Mas uma delas que é para a igreja, que para você nunca mais esquecer, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes Deus vai dirigir a palavra ao seu povo. Muitas vezes Ele vai dirigir a palavra à humanidade. Muitas vezes Ele vai dirigir a palavra aos céus. Na maioria das vezes Ele vai falar com o seu povo. E Ele vai usar quem? Liderança. Deus respeita a hierarquia, irmão. Ele vai usar liderança, Ele vai chamar liderança na conversa. 2 Crônica 7,14. Salomão, vem cá. Tá bonito o templo, hein?
lindo. Levou quantos anos? 20 anos para terminar. Ficou bonito, botou ouro, pá, prata, marfim, ih, tá bonito. Mas vou te falar uma coisa, Salomão. O povo que entrar aqui, que chama pelo meu nome, esse meu povo, se eles entrar aqui, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, eu vou ouvir a oração deles, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Opa! Bonito? A gente acha lindo, tem que ficar mesmo a casa de Deus. Mas Deus não está preocupado com isso não, irmão. Ele está olhando se o povo está se humilhando, se o povo está buscando a face dele de todo o coração. E me achareis e me buscarei quando puxar de todo vosso coração. Deixarei ser achado de vós. Achou Deus? Achou tudo que precisa e mais um pouco. Não falta nada. E como que eu acho, pastor? Unidade, irmão. Com bom suave é que os irmãos vivem em comunhão. Ali ordena a bênção. Oração, busca. Ah, o outro não veio, o outro não faz. Irmão, aqui não tem isso não. Só no Afeganistão, diga graças a Deus. Ah, fulano não faz, eu não vou fazer, irmão. Você não vive servindo a Deus em prol do que com o outro serve, da forma que o outro serve. Você foi chamado. Gratidão a Deus é aquilo que está ao teu alcance que você pode fazer, não para mostrar para ninguém, mas você faz para ser grato a Deus. Ah, mas é sempre eu? Se é sempre você que está fazendo, significa que você está fazendo da forma que agrada a Deus. Então entenda isso. Deus te chamou para você dar fruto, e fruto fértil. Eu sei que aqui o ministério é Efraim, lá é fruto fértil. Mas Ele te chamou em João 15,16, não foste vós que escolheu a mim. Lembra? Você está aqui porque tu escolheu Deus? Não, não existe. Deus escolheu eu e você, irmão. E o profeta Isaías vai dizer que existia pessoas dentre nós mais excelentes do que eu e do que você para servir a Deus. Mas ele olhou para você, não me pergunta como ele achou graça em você, em mim, mas ele olhou para você e falou assim: é você que eu quero, é você que eu vou pelejar as tuas pelejas quando você não tiver controle, quando você não pode, quando você estiver num beco sem saída. É só você lembrar que você tem um Deus que te deu uma voz de comando para tu sair do Egito e não olhar para trás. É para tu avançar, avança, marcha, mas marcha confiando na minha palavra. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Já estou caminhando para o final. Mas tem algo interessante aqui. Deus coloca o seu povo num lugar de prova, irmão. Ele levou estrategicamente para aquele... de frente ao mar. Ali era uma região a qual o povo não conhecia, não tinha passado por ali. Eles estavam acampados ali. E eles passaram a noite ali, irmão. O mar não se abriu de repente, não. Eles passaram a noite ali. Deus fez que o anjo que estava na frente, o anjo recuasse, fosse para trás do povo. A coluna veio para trás do povo, lembra da coluna de fogo? E cegou o inimigo. Para o inimigo não enxergar, não ver o povo. Deus está cegando o teu inimigo nessa noite, irmão. Se você ficar a cada dia a certeza e a convicção que o Deus que você serve, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te decepcionar. Confia. A minha pastora sempre fala lá, se Deus não quisesse nos abençoar, Ele nem nos tirava do Egito, irmão. Mas Ele tirou o povo do Egito, te tirou do Egito, te tirou lá das trevas, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano divino em te abençoar, em abençoar a tua casa e abençoar a tua geração. Só que nós vamos entender isso aqui, foi um processo de uma noite inteira, que eles tinham que estar ali, esperando Deus
dar a ordem certa para eles marchar, para eles atravessar o mar. Deus mandou um vento do Oriente que as águas foi se abaixando, eles estavam vendo de perto o que estava acontecendo, irmão. Às vezes a gente quer que Deus faz assim, ó, resolve nossos problemas rápido. Pô, Senhor, aí, agora vê esse problema aí, ó, vê esse problema aí, Senhor. Senhor, resolve. Às vezes a pessoa passa um tempo sem aparecer na igreja. Aí quando vê um problema sério, chega na igreja, pastor, ora por mim, pastor, pelo amor de Deus, pastor, meu filho, pastor, minha filha, meu marido, pastor. E quer que o pastor ore e Deus faz assim, está resolvido. Não é assim, irmão. É processo. Deus primeiro tem que fazer que você venha se quebrantar e entender que através do seu diálogo com Ele, através do seu relacionamento com Ele, Ele vai revelando para você o sobrenatural, Ele vai te mostrando, vai acontecendo aos poucos, e muitas vezes não da forma que você imagina. O povo nunca, jamais imaginou que Deus ia fazer esse milagre, não passava pela cabeça deles, embora ele já tinha visto as pragas lá no Egito, que tinha acontecido lá no Egito, e aonde eles estavam, não chegava até eles as pragas, pegava no inimigo, não pegava até eles, eles já viam lá Deus agindo, mas quando eles ficaram num beco sem saída, parece que a mente deles bloqueou, parece que eles, e agora, acabou pra gente, chegaram até a falar, Moisés, era melhor estar lá, morrer lá. Aí o pastor falou assim, ó, é melhor ir para o inferno, se Jesus for para o inferno, eu vou ter com ele, né? O povo estava assim, ó. Com Jesus a gente vai mesmo, irmão. Mas eles queriam voltar para o Egito sem Deus. Olha só. Moisés, era melhor ir para lá, morrer lá com o faraó, do que morrer aqui. Não, se for para morrer aqui, eu vou morrer em Cristo. Eu vou morrer com Cristo, porque eu sei para onde Ele vai me levar. E se morrer no Egito? Tem um lugar também destinado, que o próprio Deus destinou. Sem Cristo é tormento eterno. Com Cristo é descanso eterno. Só que eles não entenderam esse plano divino. Eu e você hoje somos bem-aventurados. Entendemos que Deus tem um plano divino em nos fazer, nessa terra, ser referência de Deus. A Bíblia vai nos chamar de representantes, embaixadores de Cristo. Olha só que coisa linda. Embaixadores de Cristo. Representamos Cristo nessa terra. Mas como nós estamos representando? Correndo da luta, reclamando todo dia do problema, falando mal do meu irmão, criticando, julgando, apontando fulano, ciclano, indo para a rede social, jogando direta para o irmão, jogando direta. Como que eu represento Cristo assim, irmão? Como que eu sou embaixador de Cristo, que se alguém falar alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e ataco? Como que eu entendo o plano divino da salvação, que se o pastor pregou uma palavra que eu não gostei, eu não vou mais para o culto? Eu vi até um pastor falando que antigamente as mensagens, quando vinha umas mensagens de correção, umas mensagens para exortar, exortar significa edificar, as pessoas refletiam e mudavam de atitude. Hoje não, quando vem uma mensagem de correção, uma mensagem para edificar, para exortar, as pessoas mudam de igreja. É diferente. Não, vou para a igreja tal, porque lá eu não gostei que falou aquilo, eu não gostei disso. Nós não temos que gostar nada, nós só temos que receber a palavra, irmão. Nós temos que receber a palavra. O templo, o Senhor mandou construir o templo para o povo ser alimentado, para o povo ser grato a Ele, reconhecer o poder dEle e ser renovado, ser alimentado. E o povo cada vez mais estreitar comunhão com o Espírito Santo. Mas hoje, irmão, muitas coisas têm mudado. São poucos que querem guerrear. São poucos que querem trabalhar. Muitos querem ser honrado, ser elogiado. Querem receber status, cargo.
Mas sabemos que nada disso leva para o céu, irmão. Eu, falando um pouquinho da minha vida ministerial, irmão. Eu corri 3 vezes desse negócio de ser pastor, irmão. 3 vezes. Não queria de jeito nenhum. Falei, Senhor, deixa eu ir, eu só quero te adorar. E foi natural, irmão. Quando eu fui ver, eu já estava liderando. E vidas sendo edificadas, abençoadas. Deus falou, eu te chamei para isso. Para te alimentar, te fortalecer, te abençoar. E fazer de você um instrumento para edificar vidas. Quando eu entendo que eu estou aqui para edificar a vida do meu irmão, vai ficar tão leve para mim, meu irmão. Quando eu entendo que eu estou aqui para ser bênção na vida do meu irmão, a recompensa vem do alto, não vem do homem. O teu líder pode nem ver as tuas atitudes, muitas vezes você fazendo, mas existe um que vê tudo. Vê tudo. E ele estava observando o povo dele todo o tempo. E ele estava levando o povo para a prova, irmão. Lugar de prova. Aqui eu termino. Foi um local onde os israelitas foram encurralados pelo exército. O Egito estava todo ali para querer matar o projeto de Deus. Deus deu a ordem. E Deus tinha um plano divino na vida do seu povo. Hoje não é diferente. Esse povo passou. E aquele que perseverou e confiou no Senhor, entendeu que tinha que confiar até o fim e fazer a sua parte, que Deus ia pelejar todas as suas pelejas. Aí sim, eles entraram na terra prometida e deixaram o legado. Só deixa legado aquele que entende o seu chamado e persevera até o fim. Então, se nessa noite você chegou aqui pensando, eu vou no culto, no congresso dos varões, mas estou desanimado, vou parar, não vou fazer mais parte do grupo não. Irmãos, Deus está falando contigo. Não é para você parar. Não é para você desistir, não é para você sair do grupo. Foi Deus que te chamou para você edificar o teu irmão do grupo, para você estar do lado do teu pastor, para junto vocês orar junto, clamar junto. Quando o teu pastor te convocar para oração, te convocar para o jejum, você, eis-me aqui, pastor, eu não vou estar aí tal hora, mas tal hora eu chego, pode contar comigo, porque eu sei que quem nos chamou é Ele que vai pelejar nossas pelejas. Muitas vezes eu deixei uma peleja para resolver em Gaza, para entrar na peleja que Deus queria que eu entrasse, e Ele resolveu a minha peleja. Mas o Espírito Santo de Deus estava falando aqui, meu servo, fala para o meu povo que eles querem resolver as pelejas deles e esqueceu que eu que faço todas as coisas. Me aborreci, vou resolver isso agora. Não, calma, vai orar, vai buscar, vai para a igreja, vai adorar a Deus, que quando tu voltar, Deus já resolveu aquela peleja. Mas eu fiquei, tem coisa em casa para resolver, hoje não vai dar para ir para o culto não. Vou ligar para o pastor, vou ligar para o meu líder. Líder, hoje não vai dar não, que eu estou todo enrolado em casa. Deixa tudo enrolado lá. Vem adorar a Deus, vem ser grato a Deus, que quando tu voltar está tudo desenrolado. Mas se tu ficar, vai enrolar mais ainda. No outro dia eu ligo, e aí, como é que tá? Pastor, enrolou mais ainda. Porque você queria desenrolar uma coisa que não é para você desenrolar. Você não buscou estratégia, você não buscou. O nosso Deus é estrategista. Fala para o seu irmão, nosso Deus é estrategista. Coloca na mão dele, ele vai te dar estratégia. Bota a mão no arado, não olha para trás. Não desiste do teu chamado. Segue a visão que Deus deu para o teu líder. O líder falou, vai ser assim, vai ser assim. A camisa é essa, bonita a camisa, eu gostei. Tem uma para mim aí de presente, pregador? Diga graças a Deus. A camisa é essa camisa. Não gostei dessa camisa. Irmão, não gostou, tu vai botar ela. Não gostei desse vestido, não gostou, vai usar esse. Foi a visão que Deus deu para o líder.
O povo pereceu porque não queria seguir a visão que Deus deu para Moisés. Tu acha que até quando o mar abriu, muitos não queriam nem passar, irmão, com medo. Será que vai fechar isso aqui não? Moisés, vai embora, vai embora. Marcha! Está olhando para o lado do outro, esperando o problema surgir. Esquece o problema, entrega para Deus. Ele vai te dar estratégia. E que Deus te abençoe nessa noite. Bate palma para Jesus. Obrigado, meu pastor. Negócio é com Deus. Diga graças a Deus. Posso orar pela tua vida? Posso orar? E aí, ganhei mesmo? Ô, glória. Era tua surpresa. Eu nem sabia. Aí. Viu como é que o Pai revela, viu? Você pode ficar de pé para me orar pela tua vida? Permissão ao pastor aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Estarmos aqui nessa noite para nós é uma dádiva. Estarmos aqui é um presente, Senhor. Primeiro, ser grato a Ti pelas obras lindas de Suas mãos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, foi o Senhor que nos escolheu no ventre da nossa mãe, para, Senhor, andar de fé em fé e glória em glória. Senhor, esse é o congresso dos varões desse ministério. Primeiro congresso desses homens, Senhor. Homens de Efraim. Pai, derrama a unção da unidade, a unção da, Senhor, da força, da graça, da sabedoria, que eles possam estar sempre unidos, Senhor, com seus pastores, com o seu líder, ó Pai, para pelejar, Senhor, para trabalhar no teu reino. Pai, abençoa aqui as irmãs, as esposas, os filhos, jovens e adolescentes, crianças que estão aqui nessa noite. Pai, renova cada um, sustenta, Senhor, dá força, dá estratégia à tua serva. Tu sabe que tua serva deixou lá, Senhor, problema em casa, problema que tem surgido no seu casamento, problema que tem surgido no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso. Pai, em nome de Jesus, dá estratégia agora, Pai. Senhor, não deixa teu filho e tua filha no beco sem saída. Abre esse mar, Senhor. Abre esse mar, Pai, porque ela vai marchar, ele vai marchar, ela vai adiante, ele vai adiante. Não vai desistir do seu chamado, não vai desistir do ministério, não vai desistir do grupo, não vai desistir de fazer a tua obra, Pai, porque é o Senhor que peleja por nós. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti, Pai. Edifica a minha alma, Senhor, e me usa para edificar o meu irmão, em nome de Jesus. Aplaude a Ele bem forte. Glória a Deus.